11h34. O número de leitos críticos para tratamento da Covid-19 no Rio Grande do Norte foi reduzido pela metade nos últimos 6 meses. Os dados são da plataforma Regula RN e a quantidade chegou a 415 em julho, mas parte dessa estrutura foi revertida para leitos gerais, enquanto outra parte foi desativada. Atualmente, a rede pública conta com 170 leitos para tratar casos graves da doença. Em comparação a junho, a redução foi de 59%. Os óbitos de novembro também diminuíram. Foram registradas 98 mortes, 4 a menos do que a soma dos meses de setembro e outubro, que totaliza aí 102 óbitos. E para falar mais sobre esse e outros assuntos, o Jornal da Manhã conversa agora com Ricardo Valentim, diretor do LAIS da UFRN. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, Laurento, Gina e Júlio. É uma satisfação estar com vocês aqui para debater esse tema e falar sobre a questão da Covid e tudo mais aí que vocês perguntarem, que eu souber responder também. Né? Vai saber sim, professor. Bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Manhã. Professor, demos esses números aqui que mostram uma pandemia controlada aqui no Rio Grande do Norte, com o número de óbitos diminuindo agora nesse mês de dezembro. Sua avaliação atual do quadro pandêmico no RN, de forma geral. Virginia, é importante a gente fazer um apanhado histórico antes da gente contextualizar o que a gente tem hoje, né? Então, nós tivemos um pico grande no meio do ano passado, né? A gente pouco conhecia sobre essa questão do vírus, o mundo também não tinha vacinação e a medida a se fazer naquele período era pedir para as pessoas ficarem em casa, né? Então, foram feitos vários decretos no Rio Grande do Norte, em vários estados, em vários lugares do mundo, que era para conter a curva de transmissão, né? Então você tem ali aumentando a taxa de transmissão, então você precisava conter essa curva por quê? Para evitar o adoecimento de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então a grande questão da pandemia é evitar a pressão na rede assistencial, ou seja, nos leitos de UTI ou leitos clínicos. Então isso foi feito, o Estado começou a tomar medidas a partir de março. Logo no mês de maio a gente já tinha aulas das universidades suspensas, das escolas, né? E essa curva de transmissão ela foi contida, depois começou a reduzir. Novembro, depois das eleições, sobe novamente, mas aumenta os casos, mas isso não repercute nas internações. Depois do carnaval desse ano, né, que não houve carnaval, mas houve sim eventos em vários lugares do estado, a população com baixa cobertura de vacina. Então, nós tivemos uma explosão aí da variante Gama, né? E nós vimos um número grande de internações. Proporcionalmente, o número de casos em relação ao meio do ano passado foi muito maior, porém, as internações e os óbitos, quando a gente compara, né, foram menores. Se você comparar o tamanho dos picos, você teve um pico maior e você não teve a mesma proporção de óbitos. Do final de maio desse ano para hoje, eu vou responder sua pergunta agora, o que é que acontece? Nós tivemos uma cobertura vacinal maior na população adulta e na população economicamente ativa, que é a população que está todo dia circulando na rua, nos shoppings, nos bares, nos restaurantes, nas praias, nos eventos, e fomos aumentando gradativamente. Do final do mês de maio para hoje, a gente pode dizer que o Brasil ele acertou o passo na imunização. Nós tivemos um atraso aí mais ou menos de 45 dias no início, mas depois o Brasil conseguiu acertar o passo na imunização. Mas antes desse pico, antes desse final de maio, nós já tínhamos observado uma redução significativa na internação de idosos, de janeiro até maio. Por quê? Foi o primeiro público que começou a se vacinar. Ali já era um sinal forte que as vacinas funcionavam de maneira efetiva, ou seja, havia de fato uma efetividade com relação à imunização. Então nós percebemos isso depois de maio, do final de maio, o Brasil acerta esse processo de imunização, a gente começa a cobrir melhor a população adulta e nós começamos a ver uma queda muito forte nas internações e nos óbitos. O resultado disso nós tínhamos 433 leitos de UTI, Covid-19 no SUS, em todo o estado, nas duas centrais de regulação, né, metropolitana e região oeste, e depois disso foram desmobilizados mais de 258 leitos, por aí, 250 leitos. Isso representa 60% dos leitos de UTI. E professor, mesmo é preciso ainda manter o hospital de campanha, só pegando seu raciocínio, na sua opinião, ou não?
Eu não vou, assim, falar do hospital de campanha. O que eu posso dizer é o seguinte, é que os leitos hoje, nós temos mais de 100 leitos que não estão sendo utilizados, né? Esses leitos, eles devem ser revertidos de maneira gradual. Não pode ser tudo ao mesmo tempo, Virgínia, por uma coisa. O Estado já reverteu mais de 250, de maneira acertada, porque senão você tem uma quantidade muito grande de leitos ociosos. E são insumos caros, né? Um leito de UTI é muito caro para você manter. Então, ele está reduzindo à medida que o cenário epidemiológico vai dando segurança para isso. Então, o ideal não é pensar em hospital de campanha. O que é que o Estado fez aqui junto com os municípios? Ele articulou uma rede de leitos SUS para todo o Estado. Então, é tanto que você tem pacientes que saem de Mossoró, de Pau dos Ferros, para vir se internar aqui. E já houve casos de o contrário também. Aqui está lotado, ou muito cheio, e o paciente sair para se internar em outro lugar. Então, isso é mais efetivo do que somente um hospital de campanha. Então, mas o Estado... nós estamos com o hospital de campanha aberto, né? Que também tem um custo muito alto, né? Sim. Isso, mas foram revertidos leitos de lá também, né? Então, desses 250 e poucos leitos que foram revertidos, foram de vários prestadores de serviço, inclusive do hospital de campanha. Então, pelas análises que a gente tem feito desde o início, a gente aprendeu muito com isso, não é seguro você reverter todos os leitos de uma vez, porque você pode ter repicos. Por exemplo, há 20 dias atrás, nós estávamos saindo de um repico que veio do mês de outubro. Né? Então, nós chegamos aí a 50%, perto de 50% desses 175 leitos que estavam disponíveis. Então, o Estado, junto com os municípios, aprendeu a deixar o sistema mais plástico. Tem uma plasticidade no sistema que, caso venha aumentar rapidamente, ele consegue mobilizar novamente esses leitos. Isso a gente viu na variante Gama, por exemplo, aquele segundo pico, para abrir os primeiros leitos foi muito difícil, demorou muito, deu um trabalho danado, né? Que foi no primeiro Na segunda pico. vez foi bem mais rápido, é verdade. E só para deixar o nosso ouvinte aqui mais por dentro, leitos, quando você fala, são os leitos críticos de UTI que a gente está se referindo, não somente leitos clínicos. Professor Ricardo, com essa nova variante Ômicron, a gente sabe que as indicações sobre os cuidados anteriores com o andamento da vacinação, se discutia até a possibilidade de liberação de máscaras, mas neste momento há um retrocesso, inclusive na liberação de festas públicas de Réveillon. Eu queria uma opinião do senhor com relação a esse novo momento decorrente da variante Ômicron e o que o senhor já tem de informação concreta que pode dar para a gente um temor ou um certo alívio com relação a essa nova variante. A variante Delta, ou a variante Ômicron, o que é que acontece? Eu vou falar um pouco da Delta para chegar lá. A Delta, você lembra que quando explodiu lá na Índia, tocaram o terror aqui no Brasil, né? Que, assim, o alerta ele tem que ser dado, a cautela ela tem que ser chamada à população, à comunidade científica e às autoridades públicas, porque não é possível negligenciar nada nessa pandemia, nada. A gente viu aí vários problemas aqui no Brasil com relação a essas negligências e a história depois vai contar isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão responsabilizadas por isso ainda. Agora, no Brasil, diferente do que estava acontecendo em outros lugares, nós estávamos no momento da imunização diferente. Por isso é que a Delta aqui no Brasil não teve uma repercussão grande, né? Graças a quê? Graças à vacina. Então, há algumas hipóteses que são sustentadas, Júlio, que é o seguinte: esse atraso dos 45 dias que teve, talvez tenha sido benéfico para o Brasil no enfrentamento à variante Delta. Mas isso ainda está em estudo, a gente ainda não tem evidências científicas sobre isso. Por quê? Quando Israel, Estados Unidos e outros lugares, a vacina estava começando a perder eficácia na população adulta ou idosa, nós estávamos no pico da imunização aqui no Brasil, nesses públicos. Então, talvez isso tenha ajudado. A outra coisa é o seguinte, é a cobertura vacinal. O Brasil aderiu fortemente à imunização. Nós já tínhamos o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, então o brasileiro ele é habituado a se imunizar. Então, aqui no Rio Grande do Norte, só para você ter uma ideia, 90% da população adulta já tomou pelo menos uma dose. Significa isso que 90% da população adulta aderiu. Claro que vai ter uma parte que não volta para tomar a segunda dose por várias questões. Com relação à variante Ômicron, a mesma coisa. Ela é uma variante de preocupação, é assim que ela foi classificada pela OMS. Na minha opinião, a OMS ela deveria classificar dessa forma porque é uma nomenclatura internacional, né, para crises de saúde pública, no caso da Covid. Agora, a forma que foi comunicada foi muito ruim, né? A OMS ela errou na hora de se comunicar e criou um caos global com relação à Ômicron. E no dia seguinte ela já começou a mudar um pouco o discurso, porque ela viu que a dose foi muito dura.
e prejudicou principalmente a África. Eu posso dizer hoje seguramente que o dano que foi criado pelo isolamento da África, nesse momento, pode ser que depois mude, mas nesse momento tem sido pior o isolamento do que a própria variante Ômicron lá. Né? Porque você gerou isolamento econômico, uma série de questões, porque os cientistas de lá foram eficientes e transparentes. Então, com relação à variante Ômicron, o que a gente tem hoje é que os relatos ainda são preliminares, mas alguns relatos já são importantes. Por exemplo, os médicos da África do Sul e os médicos e os profissionais de saúde, as autoridades sanitárias de outros lugares do mundo já consideram que a variante Ômicron, os relatos já mostram que os casos são muito leves. Ou seja, bem mais leves do que a variante Delta, né? Então, o senhor acha que foi... Então, o senhor acha que foi precipitada ou então muito desproporcional a decisão de se cancelarem réveillões pelo Brasil? Na minha opinião, sim. Né? Na minha opinião, sim, eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, porque grandes eventos, Júlio, já está acontecendo no Brasil todo. Vou pegar aqui Rio Grande do Norte. Nós temos um carnaval de quarta a sexta, de quarta a domingo em Ponta Negra todas as semanas. Isso é errado? Não, está correto. As pessoas estão se imunizando, a vacina está garantindo à população hoje um nível de segurança coletiva muito grande. Se nós não tivéssemos a vacina hoje, nós estaríamos, eu digo isso com toda certeza, os hospitais hoje estariam abarrotados de pacientes internados. E por que essas pessoas não estão internadas? Porque a vacina confere um nível de proteção muito grande. Então, isso é muito bom. A gente está vendo o setor de turismo do Estado retomando com força, né? Mais de 88% da rede hoteleira estava ocupada por esses dias e nós não vimos o aumento de casos, diferente do que a gente viu nas eleições. O ano passado, o Brasil fez o maior evento de massa e as pessoas não foram convidadas para ir para isso. As pessoas foram obrigadas a ir, não tinham vacina. Depois daquilo, a curva de casos subiu quase 90 graus. E nós tínhamos que ir votar. Depois disso, nós vimos no estado 2 grandes réveillons, tiveram outros, né? Mas 2 grandes réveillons famosos aqui do estado. Pipa e São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso, Pipa, né? Isso saiu no Brasil todo. E assim, qual era o mecanismo, o protocolo? Testagem. As pessoas tinham que se testar antes de ir para o evento, ou seja, não tinha vacina. Então, hoje já temos grandes eventos. Eu não gosto de falar de um evento específico para não rotular, mas assim, nós já temos grandes eventos acontecendo no Rio Grande do Norte. Eu vou falar só dos estados que eu sei que suspenderam. No Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, em Brasília, em todos esses lugares, todas as semanas ocorrem grandes eventos. E por que não está aumentando o número de casos? O Brasil todos os dias está anunciando aí redução de óbitos e de novos casos. Porque nós criamos uma barreira forte imunológica, né? que são as vacinas. Professor, e para 2022, o senhor acha possível aqui no estado, diante de tudo que o senhor está colocando para nós, né? De vacinação, de controle dos hospitais, dos leitos, em quanto tempo o Rio Grande do Norte ficaria livre das máscaras para uma situação mais tranquila? Essa decisão da máscara é uma decisão assim, muito do gestor público, a gente tem que respeitar eles, né? Porque o LAIS, nós que estamos do lado do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, nós trabalhamos com dados. Então, o que nós olhamos são os dados, né? São as evidências científicas que a gente constrói através das nossas análises, né? E a gente tem que entender que há uma pressão muito grande também, viu, Júlio, quando a gente fala dos eventos, em cima dos gestores públicos. Então, hoje não é fácil você tomar uma decisão do lugar de quem está num governo, numa prefeitura, numa secretaria municipal, estadual ou mesmo de um ministro da Saúde. É muito complicado hoje assumir esses cargos diante desse contexto de pressão, de medo e de uma série de incertezas que a gente tem. Mas olhando para os dados, né, olhando para o que o dado tem falado para a gente e o que tem acontecido, Laurene, em outros lugares do mundo, acima de 70%, 75%, o uso facultativo de máscaras em ambientes abertos já é seguro, né? Então, já é seguro a gente falar sobre o uso de máscaras em ambientes abertos. Não sei se caiu. Não, a gente está lhe ouvindo muito bem. Então, professor, pelo que o senhor coloca, o uso de máscara já poderia deixar, nesse momento, ser desobrigado nesse momento? O senhor mantém essa posição? Já poderia ser, porque nós já passamos aí 80% da nossa população totalmente adulta, totalmente imunizada.
né, nós já temos indicadores que possibilitariam em ambientes abertos. E aí você diz, Ricardo, isso é uma opinião sua? Não. Há uma divergência na ciência, mas há trabalhos importantes publicados na BMJ, que é uma das mais importantes revistas científicas do mundo, onde eles discutem exatamente a efetividade do uso de máscaras em ambientes abertos. Então, primeiro a gente tem que respeitar os colegas que acham que ainda é obrigatório. Mas, de fato, a efetividade de uso de máscara em ambientes abertos, né, principalmente onde não tem aglomerações, não tem efetividade nenhuma. Professor, porque o risco de contaminação é muito baixo e num cenário de pessoas imunizadas é mais baixo ainda. Pois é, a gente está tendo essa conversa com o professor Ricardo Valentim aqui no início do mês de dezembro e eu acho que, como o senhor foi nosso referencial, foi o referencial da pandemia a título de comitê científico estadual, professor, a gente vê que hoje a gente está falando uma outra linguagem, né? Estamos falando hoje de uma forma diferente do que sempre foi apregoado, sempre foi dito principalmente o senhor como coordenador e diretor do LAIS. E pelo tudo que o senhor colocou, pelo visto, o professor não mudou. O que mudou foi a pandemia, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de máscara, a gente está falando de máscaras em ambientes abertos, né? Então, a ciência ela é feita assim, a ciência ela é plástica, ela não é uma... As pessoas que falam pela ciência, elas não é algo que você é imutável, né? Então, a pandemia ela mudou de cenário, as análises mudam também. Então, ano passado nós tínhamos um cenário onde não tinham pessoas vacinadas. A única coisa que nós tínhamos é fique em casa, mantenha a distância e use máscaras. Hoje não. Hoje nós temos a vacina, que de todas essas medidas é a mais efetiva. Professor, é a mais efetiva, é a mais segura. O senhor disse que não gosta de rotular eventos, mas depois de amanhã, né? Começa aqui o Carnatal, né? Que é um evento da cidade, calendário turístico incorporado, um evento que teve, inclusive, o protocolo aprovado pelo comitê científico, da qual o senhor faz parte. Qual a palavra que o senhor diria para o Norte Rio Grandense neste momento, a palavra da ciência a respeito desse evento? É exatamente essa questão. Hoje, o decreto do governo do estado, que é baseado justamente nas recomendações do comitê científico, autoriza eventos acima de 600 pessoas. Por quê? Porque todos os indicadores apontam para um nível de segurança maior, né? Então, o que eu posso dizer, independente do evento, Virgínia, é que neste ano, neste contexto, é mais seguro planejar, organizar e executar um evento, seja ele qual for, do que foram os eventos do ano passado. Com toda certeza. No ano passado foram feitos eventos onde as pessoas não estavam imunizadas. Nesse ano nós temos uma grande quantidade de pessoas imunizadas e mais do que isso, nós temos ferramentas efetivas para aprimorar os processos de controle. Agora, vai para um evento onde tem aglomeração, esteja vacinado. Quem organiza o evento, aplique os protocolos corretamente. E as autoridades sanitárias fiscalizem e multem quem estiver descumprindo a questão dos protocolos. É isso, né? Então é mais ou menos isso daí. Professor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Manhã, dando esses esclarecimentos, né? Muito importantes nesse momento aqui. E esse alívio, viu? Para mim foi muito mais alívio, que eu tô doido por um Réveillon aqui. Agora que o professor Júlio está num pé e no outro. Não, tô professor Ricardo. Tô feliz da vida, viu? Muito obrigado, viu, professor? E, Júlio, o que eu podia falar, se vocês me derem um minuto ainda, é o seguinte, que os Réveillons eles vão acontecer mesmo nos lugares onde as pessoas cancelaram. Só que não vai ter Réveillon para o público aberto. Mas o Réveillon ele vai estar para os setores privados. Ou seja, eventos privados de Réveillon vão ter e vão ser grandes e vão ter milhares de pessoas. No Brasil todo. Então, suspender queima de fogos não significa suspender Réveillon. Porque nós vamos ter Réveillon. Então, assim, será que o vírus seleciona quem ele vai contaminar? É óbvio que não. Mas em evento público é possível controlar essa exigência da vacina, professor? Já que o senhor pediu um minuto, eu vou encerrar com essa pergunta. Sim, existem formas efetivas para isso, né? Você tem guardas municipais, você tem polícia militar, você tem agentes de saúde que podem estar nesses eventos fiscalizando, exigindo passaporte de vacinação de maneira aleatória e multando, inclusive, pessoas por isso. Então, existem formas e mecanismos para isso daí. Então, o equívoco é achar que... Porque aí fica muito mais um ato político simbólico do que um ato efetivo. Eventos de Réveillon vão acontecer.
Muito obrigada, É isso, professor. ponto. Ok, Muito obrigada professor. pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Conversamos com Ricardo Valentim, diretor do Laís da UFRN. Obrigada. Um abraço, bom dia a todos. E agora nós vamos ouvir Alex com Dizendo Tudo.